Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentalidade Delas. Aqui neste espaço, você, mulher, vira a chave por dentro para transformar tudo por fora. E hoje estou aqui na ilustre presença de um presente que o consultório me deu, né? Ela é minha paciente, mas antes dela ser minha paciente, ela é uma advogada, ela é uma mulher, doutora Letícia, mas para mim é Letícia mesmo, tá? Formada, advogada, formada em Direito pela PUC Campinas, uma das poucas pessoas que eu conheço e convivo que mora mesmo em São José, porque nasceu em São José, na verdade, porque todo mundo mora em São José, veio para São José em algum momento da vida. Tutora de 3 lindos caninos maravilhosos, casada com o Fábio, que também é seu parceiro, não só na vida, mas no profissional. Seja muito... esqueci de um detalhe da Letícia, muito importante. Ela é viciada em autoconhecimento. Então, ela é uma das minhas pacientes assim, mais aplicadas. Ela é ávida. Muito bem-vinda aqui, Lê. Que desse nosso bate-papo, você expanda ainda mais a sua mentalidade e presenteie as pessoas com um pouquinho da Letícia também. Muito obrigada pelo convite. Realmente, né, o fio condutor da nossa relação foi essa busca pelo autoconhecimento. E para mim é um super prazer estar aqui para ter esse espaço para a gente falar sobre o que a gente mais gosta, que é de mentalidade, das mudanças que a mentalidade causa nas nossas vidas. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Obrigada a você. Porque assim, não é fácil, tá, gente? Porque sentar aqui não é falar sobre o direito, não é falar como tantas mulheres que já passou por essa cadeira aqui nesses últimos 2 meses, é falar sobre ela, né? Então eu digo literalmente que é sair do armário, né? Não tem essa questão, a gente fala muito do profissional, do corporativo, para quem atua dentro de empresas, ou para quem empreende, ou para mulher que ainda não empreende, mas quer empreender. A gente fala desse papel porque também é um papel de fala nosso. Só que aqui a gente fala da gente, das coisas que a gente lutou, das crenças que a gente ressignificou. E não é um lugar fácil de sentar, não. Tem que ter muito culhão para sentar aqui e falar sobre isso. Né? Então eu quero te agradecer aí, primeiramente, mais uma vez, por você ter aceitado sair do consultório e vir pra cá pro podcast. E eu adorei, porque a minha vivência, né, como daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a transição de carreira, mas hoje eu me dedico à área de direito de família. E a questão da mentalidade, eu vejo que ela é determinante para as mulheres que eu atendo, né? Então, realmente, eu atuo na vida das minhas clientes em momentos de transição, em momentos de recomeço. E nesses momentos a mentalidade é crucial. E eu também, por já ter passado por uma separação, enfim, tudo isso me fez realmente enxergar como se a gente não tá com o nosso mental muito alinhado, a gente não consegue aguentar os baques que a vida invariavelmente vai trazer para nós, né? Os desafios que vão ser impostos com o decorrer da vida. Então, achei que o tema é maravilhoso, tem muito conversar e eu tenho certeza que vai agregar muito para tanto as minhas clientes como também para as espectadoras aqui do seu podcast. Ai, que delícia. Então, bora lá começar. Agora me conta, primeiro expose, tá? O que você faz quando ninguém tá te vendo, Letícia? Você sabe, né, que eu sou cachorreira, eu ainda não sou mãe, então quando ninguém tá me vendo, eu tô com algum dos 3, ou Marta, ou John, ou Ringo, correndo atrás de mim em casa. É engraçado que depois que eles vieram, eu não faço mais nada sozinha. Tudo tem um ali do meu lado. Eu converso com eles, eu adoro ouvir podcast também, assistir uma série, ler um livro. Então, quando eu tô na minha casa, eu tento ficar menos no celular, porque eu sinto que é algo que drena muito minha energia. A gente já conversou sobre isso no consultório, assim. Realmente a questão do celular. Tem até um livro bem bacana que é Nação Dopamina. salvo engano. Foco roubado. Que eu acho que existe uma opção dopamina, mas foi o foco roubado que me deu esse estralo, assim.
para ver o quanto que de tempo é drenado e o quanto que essa dopamina barata do celular, né, isso vai realmente viciando nossa cabeça. Então, quando ninguém tá me vendo, eu tô tentando ali fugir do ralo de tempo do celular e ficando com os meus cachorros, com a minha família, vendo série, indo tomar um café na casa da minha mãe, que ela é minha vizinha. Então, geralmente é isso que eu tenho feito para ocupar meu tempo. Ai, que delícia. E isso é importante, né? As pessoas também… a gente precisa ter… A gente falou até esses dias sobre equilíbrio e harmonia, né? Então, as pessoas precisam ter harmonia. Saber que tem horas que a gente vai ficar mais ali, tem horas que essa liberdade, essa troca genuína com os animais, com momentos de prazer na sua vida também é importante. E a mentalidade, gente, ela só se sustenta se a gente é construída sobre esses pilares, né, Lê? Sobre essa questão forte do dia a dia da gente ter os momentos que edificam as nossas coisas, né? Que solidifica, cola todas as questões aí dentro do nosso cérebro, nas nossas emoções. Vamos lá! Agora eu quero saber de você. Uma coisa assim que a gente conversa bastante. E eu sei que é uma coisa que te nutre também, né? E qual foi, assim, você fala muito sobre as suas crenças, muito abertamente, sobre tudo que você mudou, mas olhando para a tua vida, Lê, para a tua trajetória pessoal e profissional, qual foi a crença que você mais, assim, que foi mais importante você ressignificar, assim? O que você elencaria de, pô, isso aqui pra mim foi muito importante eu ter ressignificado essa crença, dado um novo significado, olhado pra ela, ou ter consciência dela. Ainda não resolvi, mas eu já tenho consciência dela. O que você traz aí pra você? Olha, realmente, né, a nossa vida é permeada por várias crenças que nos limitam, nos colocam algumas travas e, pra mim, assim, a que mais reverberava na minha vida e que foi realmente uma libertação quando eu consegui olhar para isso e agir, né, para desconstruir isso dentro da minha vida, foi a crença de pautar minha vida, com base no que os outros pensam sobre mim, com o medo do julgamento. Isso era muito limitante para mim, então essa crença ela começou a ser quebrada no momento que eu me separei, com 10 meses de casado. Então, era um relacionamento que quem olhava de fora era, nossa, o relacionamento perfeito, ai, a lua de mel dos sonhos, o casamento, a festa, o lifestyle, um monte de viagem e tal. E aquilo ia me aprisionando, porque dentro daquele relacionamento existiam vários descompassos. Dentro de uma história ali, né, de um casal que começou a se relacionar muito novos, nós éramos muito imaturos, então existiam algumas balizas ali do nosso relacionamento que elas não eram tão sólidas. E ainda assim a gente casou e com 10 meses eu decidi me separar. E isso foi uma libertação de falar, realmente, não era uma mentira o que vocês achavam, mas não é só aquilo. Existiam muitas outras coisas que precisavam ser revistas e esse relacionamento agora não tá me fazendo feliz. Decidi, então, sair daquele relacionamento e da mesma forma, né, quando nós ficamos 6 meses separados e quando nós reatamos, também olhar e falar, eu não me importo se vocês vão concordar, discordar dessa minha decisão. É isso que eu entendo agora que eu devo fazer. E eu lembro muito, né, que nesse processo de elencar ali prós e contras, o que mudamos, quais são os nossos novos combinados para esse novo capítulo, porque realmente, no nosso caso, né, a gente ficou 6 meses separados, a gente precisou construir um novo relacionamento, ainda que com as mesmas pessoas, mas a gente sempre pautou isso. Aqui agora é um relacionamento novo, não tem mais nada a ver com o que era o anterior. E uma coisa que a gente fala, que eu precisei internalizar as pessoas elas vão gastar 5 minutos da vida delas pra falar bem ou falar mal das suas escolhas. Mas quem vai lidar dia após dia com os ônus e bônus das suas escolhas é somente você. Então, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas o que fulano vai pensar? O que a ciclana vai falar? Cara, o BO e o êxito tá só na sua conta. Então, assim, as pessoas vão gastar ao máximo 5 minutos da vida delas. Às vezes a gente fica se atribuindo uma importância tão grande, né? De o que vão pensar.
cara, tá cada um ocupado, resolvendo a própria vida. Então, eu acho que essa foi da mesma forma, né? Quando eu saí do mundo corporativo, uma carreira já estabilizada, estava em São Paulo, numa empresa que foi sempre meu sonho trabalhar, numa grande corporação. Também, quando eu tomei essa decisão para sair, para empreender, inclusive com aquele mesmo parceiro que eu tinha me separado, e muita gente olhava e falava, nossa, tá louca, né? Eu ouvi isso, inclusive, de um amigo do meu pai. Ele falava, o seu emprego é o emprego dos sonhos. Como que você tá tomando essa decisão? Eu falava, dos sonhos de quem? Então, assim, se não é algo que faça sentido pra mim, eu vou tomar a decisão e vou ter coragem. Lógico, não é fácil, né? A gente vive em sociedade, então a gente sempre tá se pautando ali também com a visão do outro, mas isso não pode nos impedir de ir atrás do que a gente busca. Então, acredito que essa seja realmente a maior crença que eu precisei quebrar pra minha vida ir pra frente, sem dúvida. Que demais, Lê. E isso é tão importante, né? Porque nós, mulheres, a gente conversa muito sobre isso também. Nós, mulheres, nós somos criadas, né? A sociedade que a gente vive, criadas para levar sempre em consideração a opinião dos outros, né? E quando a gente consegue quebrar esse paradigma, essa crença, que é uma crença da sociedade, ela é tão forte, ela tem raízes tão grandes, quando você dá um belo e grande pi, senão eu ia colocar um pi para mim, né? Para o que os outros vão pensar, e muito mais como eu sustento essa minha escolha. Nossa, que poder é isso, né? Eu acho que isso que é o verdadeiro protagonismo feminino, né? Quando eu tô ali no volante e decido quais são as questões que eu vou trazer para minha vida, que eu vou me importar, quais são as escolhas e assim vai. Sim, né? E muita gente deturpa, né, às vezes, o feminismo, mas o feminismo é a mulher poder escolher. Exatamente. Ah, não, ela vai escolher realmente ser mãe, ser dona de casa. Tudo tudo bem. Se isso não for algo imposto a ela, mas algo que ela, né, com base ali nos próprios julgamentos, com base nos próprios valores, das próprias prioridades. É o livre-arbítrio. Ela escolhe esse caminho, show. Isso também eu escolho não ter filho. Isso é algo que a gente vê com muito mais recorrência hoje em dia, né? Pessoas que optam, não quero esse papel, não cabe dentro da minha vida. Então, eu realmente vejo que nessa nossa nova geração ali de mulheres, né, você ter realmente esse controle na mão para falar, não, eu sou dona das minhas escolhas, eu não ajo aqui de acordo com o que esperam de mim, mas de acordo com o que eu espero para minha vida. Eu acho que essa realmente é a grande virada de chave ali para nossa nova geração de mulheres que não ficam só vivendo para corresponder a expectativas alheias. Sim. E dentro dessa questão, né, a gente tem as crenças, elas formam a nossa mentalidade, mas a mentalidade é o que a gente traz também da nossa crença pro nosso dia a dia ali, né? E aí, dentro da sua jornada de vida, Lê, de você que é uma aficionada ali pro autoconhecimento, e ela mergulha mesmo, e eu falo pra ela, vamos fazer, e ela faz, ela topa, ela se olha, ela se entrega, e dentro dessa sua jornada, o que você qualifica, assim, que dentro da sua mentalidade, né, dentro da sua jornada, qual a mentalidade que você tem, ou desde criança, ou que você aprendeu com alguém, e que isso te torna, assim, um dos pilares da sua vida, que uma guiança, vamos dizer assim, dentro da sua jornada, né? Um guia mesmo para você. O que você traria dentro da sua mentalidade? Pode ter sido até na sua infância, que você formou dentro, que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, mas há uma questão que é um guia mesmo dentro da sua jornada. Existe um mantra mesmo, né? Eu sou espírita, faço parte de um grupo espírita e a gente sempre fala entre nós, né? Que nós nascemos para ser felizes, saudáveis, prósperos e abundantes. E isso realmente é um mantra. Todo dia de manhã eu falo na minha oração, eu nasci para ser feliz, saudável, próspero e abundante. Eu nasci para ser feliz, saudável, próspero e abundante. Porque isso contempla muitas coisas. E isso significa necessariamente... Muitas vezes a gente...
interpreta ali até passagens bíblicas sobre uma vida abundante apenas sob o olhar financeiro. Só que é tão mais que isso, você ter uma vida abundante de sentido, uma vida abundante de propósito, porque eu já tive muitos momentos da minha vida, da minha carreira, que a minha vida foi muito abundante financeiramente e era uma vida vazia de sentido, de propósito. Então, é muito isso que eu busco, e saudável do corpo, da mente, e feliz, porque eu tô ali em paz com as minhas escolhas me conduzem para uma vida que eu vejo sentido, que eu vejo propósito. Então, feliz, saudável, próspera é de prosperidade das relações, prosperidade nos negócios. Então, eu não tenho uma mentalidade de escassez, de que as coisas vão acabar, de que a qualquer momento eu vou perder aquilo que eu conquistei. Então, a prosperidade tá aí. E abundante é abundante de amor, de boas experiências. Então, eu gosto muito de viajar, né? Eu acho que as minhas experiências também em viagem, até os perrengues, isso tudo traz essa abundância para a vida. Então, para mim, eu acho que essa é a minha principal crença, que eu nasci para ser feliz, saudável, próspera e abundante. Que linda, que linda. E eu sempre trago isso, é uma das minhas bandeiras também. Eu acho que isso também conecta muito com a gente, né? A gente tem essa sinergia e eu gosto sempre de compartilhar, sempre que eu tenho oportunidade aqui no podcast, é que a prosperidade, ela é uma mentalidade, né? Então, assim, se você não tem uma mentalidade próspera, adianta você ter a conta cheia de dinheiro. Sim. Porque você vai olhar para aquilo e você não... Gente, mas o que eu faço com isso? Não sou merecedora, não tenho autoestima, não invisto em mim. Aí vem outras questões muito mais profundas, né? Que vão trazer para aí. E aí você traz como... isso, né, com uma mentalidade, uma guiança na sua jornada, essa questão do ser saudável, né, da harmonia entre corpo, mente, espírito, né, nas nossas emoções, como isso é importante e é real, né, e é real, assim, a gente vê que quando a gente começa a ter esse despertar para dentro da gente, as coisas acontecem, né, as coisas fluem. Sem dúvidas. E agora, Lê, eu queria que você trouxesse para mim, compartilhasse aqui, não só para mim, porque eu já conheço essa história, tá? Mas assim, compartilhasse, porque eu acho que isso é tão válido. Como foi essa sua decisão, né, de empreender, mas olhando para essa questão toda da sua vida, não só empreender como só empreender, sair do número corporativo, ela é advogada, é fácil sair e montar o escritório, né? Então, assim, o que você lutou tanto internamente, quanto você já falou um pouquinho aqui, mas aprofundar sobre isso, traz um pouquinho dessa experiência, porque eu acho ela tão rica, eu acho ela tão importante da gente falar, né? Porque às vezes a gente tá ligado só com essa estabilidade e é aquilo, é vazio, né? Exato. Eu vou voltar um pouquinho. Eu sempre fui uma pessoa muito planejada, sabe, Aline? Até meus pais, a minha mãe principalmente, ela é muito assim, ela é muito disciplinada, focada, tem ali, sempre teve metas, né? E eu cresci nesse ambiente. E quando eu tava na faculdade, eu olhei para o mundo corporativo, né? Tinha ali a vida, tinha a carreira puramente jurídica em escritório de advocacia e existia a carreira corporativa que se revelou para mim porque eu comecei a trabalhar numa empresa, uma multinacional, lá na cidade de Campinas, passei ali num processo de estágio super extenso, acabei sendo promovida, efetivada ali até que num curto espaço de tempo. E daí, quando eu entrei no mundo corporativo, eu falei, cara, eu gostei disso daqui, tem a estabilidade que as minhas raízes me trazem ali, né? Meus pais sempre trabalharam ali meus pais nunca foram empreendedores, né? Nenhum, nem outro, então as crenças que a gente tem, eu olhei para aquilo ali e falei, bom, acho que é por aqui. E eu gostava muito do mundo corporativo porque exigia essa minha criatividade, outras coisas além do direito. E tinha essa parte de gestão também que eu sempre gostei e tal. E nessa época eu projetava assim a minha vida e eu olhava e falava, nossa, meu sonho é trabalhar em São Paulo, porque eu acabei estudando em Campinas e eu tinha, né, eu aspirava com esse mercado jurídico de São Paulo, que é o maior mercado do país, eu sempre estimava isso. E quando eu fui fazer, as coisas aconteceram, então eu saí de Campinas, fui para São Paulo, morei durante 4 anos em São Paulo. E no início do ano passado, ia ser o ano que eu ia completar 30 anos. E o início do ano, né, do planejamento, eu sempre fui de fazer minhas metas e tal. E eu olhei e falei, cara, 30 anos, esse é um marco. E eu olhei pra minha vida, eu falei,
legal, a Letícia de 20 anos sonhou com o que a Letícia de 30 vive. Era meu sonho a Faria Lima, a pompa, o salto alto, aquela coisa, aquele glamour do mundo corporativo. Realmente, eu tinha chegado ali aonde eu almejava. Claro que tinha muito ainda, um caminho extenso ainda para eu trilhar no mundo corporativo, mas eu tava ali, naquele lugar que eu tinha almejado, idealizado. E quando eu olhava para os meus superiores, né, então minhas gerentes e assim por diante, eu falava, cara, beleza, mas será que a Letícia de 40 vai se realizar com a vida que essa galera aqui tá levando? E a resposta era que não. Então, assim, a questão da busca por um propósito, do impacto na vida das pessoas e não só na conta bancária da pessoa jurídica, isso era algo, Aline, que sempre teve presente em mim, desde lá de trás. Era algo que eu olhava e falava, tá bom, é legal, o salário cai na conta, tem o bônus e tarará, mas e aí, o que mais? Realmente, a minha grande missão como advogada é tornar mais rico quem já é muito rico. E é lógico, assim, a pessoa jurídica, ela impacta milhares de vidas. Existem famílias que dependem ali da atividade daquela pessoa jurídica. Tem todo, enfim, sem entrar nesse mérito. Mas eu buscava uma relação mais direta entre a minha conduta, a minha atuação como advogada e o impacto e a transformação na vida das pessoas. Só que a vida foi caminhando para outra vertente e eu fui levando, mas isso sempre foi algo que vivia no meu coração. E daí, no ano passado, nessa de pensar, cara, como que eu quero que seja a vida da Letícia de 40 anos? Um ponto foi muito crucial para mim, que foi a questão da liberdade. Eu queria mais liberdade, eu queria uma vida com liberdade de agenda, uma vida com liberdade de escolhas, uma vida com mais autonomia. E no mundo corporativo, por mais que você cresça na carreira, você nunca vai ser dono da sua agenda. Você sempre vai estar ali seguindo aquele script, aquela governança, aquela hierarquia, o que realmente faz com que o mundo corporativo seja sustentável. E nesse momento eu vi que o escritório do meu marido, né, ele já tinha aberto o escritório já fazia um bom tempo. E o escritório dele começou a ir muito bem, mesmo ele trabalhando em casa, home office e tal. E daí, parece que as coisas convergiram, né? E eu falo muito sobre a minha relação com Deus, né? Foram nesses momentos cruciais. Então, na minha separação, na minha transição de carreira, que foi quando eu realmente aceitei Jesus na minha vida, coloquei ele como sendo o meu guia ali e realmente o meu pai mesmo, né? Porque eu acho que criaturas de Deus todos somos, mas ter Jesus como nosso pai mesmo, isso não acontece da noite pro dia. E eu pedi muito, então acho que uma dica que eu dou, né, é para que as pessoas se espiritualizem nesses momentos que elas buscam respostas. Porque muitas vezes elas estão dentro de nós, mas a gente está tão assoberbado com outras coisas que a gente não consegue ouvir o que está dentro de nós. Então, eu pedia muito, sabe, Aline? Eu pedia muito para que Deus me mostrasse, me trouxesse clareza para eu tomar uma boa decisão. E daí, óbvio, né, eu me programei, eu e meu marido, como família, para dar esse passo. E o escritório dele estava indo bem, mas assim, tinha um potencial gigantesco. E graças a Deus, a gente tomou essa decisão, né? Então, ele estava buscando um sócio e eu estava buscando a transição de carreira. E daí, eu decidi sair do mundo corporativo, nos tornamos sócios, e dali foi, né, essa busca por identificar uma área que eu pudesse, de fato, exercer ali uma transformação efetiva na vida dos clientes. E daí foi quando eu me apaixonei pelo direito de família. Meu pai já era familiarista, então eu já tinha esse exemplo dentro de casa. E até o fato de eu já ter passado por uma separação era algo que eu via assim... eu conheço do direito porque eu precisei me aprofundar nisso por conta da minha separação. E mais do que isso, eu conheço a dor do meu cliente. Então eu sei como acolher, eu sei como, de fato, tratar com a humanidade necessária que um momento como esse requer. Então, foi assim que surgiu o meu momento da transição de carreira. E a dica que eu dou realmente é para que as pessoas se espiritualizem, busquem o autoconhecimento, porque essas respostas Deus sempre nos mostra e muitas delas estão dentro da gente. É só a gente conseguir olhar para si com clareza e com calma que elas vão aparecer e os caminhos vão se abrir, sem dúvida. Que demais, né, Lê? Porque assim, às vezes as pessoas, você falou coisas muito importantes aí, que eu queria frisar aqui, que eu acho surreal. Primeiro, se planejar, né? Não acordei agora, pá!
vou mudar minha vida, né? Eu acho que é se planejar, se enxergar nisso, olhar, cuidar, ver o que faz sentido para você, o que você não faz. E essa outra parte que você traz também, que é olhem para dentro de você, a resposta tá aí dentro, né? Silencia um pouco a sua mente, né? Silencia um pouco o seu fazer, foca naquilo que você quer, né? E trazer, porque as respostas estão dentro da gente mesmo. A gente tem que abrir, expandir a nossa consciência para conseguir, muitas vezes, perceber, né, que as respostas estão ali. Então, eu acho muito legal, porque assim, você já tinha uma consistência na sua carreira, só que estava vazio, né? Por isso que eu falo sempre aqui também, Lê, que como é importante você, mulher que está nos assistindo, saber quais são os seus valores. Porque isso faz total diferença, né, Lê? Faz muita diferença na vida da gente, a gente saber quais são os valores. Você falou, a liberdade é um valor pra mim, né? Sim. Então, como é bom, né? E vai mudando, Aline, porque eu lembro muito na minha conversa, no dia que eu fui pedir a demissão, eu falei pra minha diretora, que era, enfim, uma pessoa incrível, que eu admirava muito. Eu falei pra ela, os meus valores mudaram. Antes, a pompa, lidar com causas milionárias, e era muito a Letícia que buscava ser vista, a Letícia que buscava a aprovação alheia. Para ela era importante a estabilidade também. Só que o tempo foi passando e realmente essa questão da liberdade, pensar, né? Daí começou a surgir uma Letícia que queria ser mãe. Então, a Letícia de antes era uma Letícia que gostava ali da vida louca de São Paulo. E daí, quando eu vim pro interior, os nossos valores, eles vão mudando também. Então, é muito importante a gente ver o que tem coerência com quem a gente quer ser também. Não só com quem a gente é, né? Com certeza, com certeza. E agora, assim, para aquela mulher que tá lá, pensando, vendo a gente, ouvindo a gente, pensando que, ok, eu também quero fazer uma transição, ou eu também quero me escutar mais, eu também quero ser uma mulher próspera, eu também quero tomar minhas decisões pensando no que eu vou sustentar. Qual é o passo a passo que você daria para elas, né? O que foi importante para você, assim, no dia a dia seu? O que você traz, né? Que você quer compartilhar com essa mulher que tá, às vezes, tá tendo a primeira, ouvindo agora o que você tá falando, né? Pela primeira vez. O que você falaria? Eu acho que o planejamento é algo muito importante, porque o romantismo do empreendedorismo, ele acaba no primeiro mês que você não bate a meta e que o seu caixa não tá bom. Então, que você não tem ali um colchão, né, de reserva de emergência para te sustentar. Então, esse é um ponto muito importante. Então, eu e Fábio, né, como família, a gente se programou muito para eu dar esse passo. Foi uma decisão, Aline, que eu tomei em 6 meses. Foram 6 meses fazendo bate-volta para São Paulo, porque eu já tinha voltado a morar no interior e continuava indo para São Paulo, que o escritório era lá. Então, foram 6 meses na estrada, pensando. Será que é outro emprego? Então, eu acho que também eu não romantizo. Eu vejo que as pessoas, elas tendem a romantizar muito o empreendedorismo como, vai ser a salvação de todos os seus problemas. Mas identifique qual que é o seu ponto. Não, meu ponto é que a gestão que eu tenho não é uma gestão inspiradora, é porque eu não tenho qualidade de vida. Às vezes é uma outra posição que você consegue, ou na própria organização, ou em outra organização, que já vai suprir essa questão, sabe? Sim. Então eu me fiz muito essa pergunta: será que é essa posição que eu tô trabalhando hoje, ou não? Ou realmente é pivotar de uma forma ainda mais radical, né, a minha carreira? Porque eu mudei de área e mudei de segmento. Então foi uma mudança bem significativa. Então, acho que essa questão do planejamento é muito importante. Teve um livro que foi uma... eu acho que eu já vou até dar um spoiler aqui da minha virada de chave. Então vamos fazer então vamos fazer. Qual foi a chave da virada? É o ritual que a gente tem aqui no podcast. Então fala aí porque aí vai emendar esse assunto aí. Qual foi a sua chave da virada, Lê? Esse livro eu li no início do ano passado, realmente, que foi o ano da virada dos 30 anos, chama O Essencialismo, a Disciplinada Busca por Menos. E esse livro, ele trouxe luz para um incômodo que eu tinha de uma vida no mundo corporativo, e também em relação a mim, né? Não era só em relação à minha carreira, mas era também um incômodo pessoal que eu tinha sobre não priorizar as coisas.
Então, eu era uma pessoa que eu começava várias coisas ao mesmo tempo e eu não concluía nada, entendeu? Então, eu começava, eu dizia assim, para 1 milhão de projetos no mundo corporativo e a própria cultura, né, do ambiente corporativo, do mercado, ela também provoca um pouco isso na gente, né? É de você realmente ir abraçando as iniciativas e o que é de fato prioridade. Porque se você tem 15 prioridades, nada é prioridade. Sim. Então, e esse livro, ele trouxe muita luz para esse meu incômodo, pra eu ver, cara, não sou só eu. Tem aqui, o autor, ele diz exatamente sobre isso. E ele usa uma frase que é fazer menos e realizar mais. Então, isso é algo que eu trouxe para minha vida. É um livro que eu dou para todos os novos colaboradores que entram no escritório. Eu falo, olha, essa aqui é a nossa cultura. Na nossa reunião semanal, eu falo, tá, mas qual que é a prioridade? É um projeto por trimestre. Então, isso tudo foi algo que eu internalizei para minha vida e é desde a mudança, a organização que eu quero fazer na minha casa. Eu pego um cômodo, eu organizo aquele cômodo. Quando eu terminei aquele, eu vou para outro. Porque se a gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente perde o foco, sabe? Então, acho que é planejamento, priorização, ouvir esse chamado interno e eu acho que a rotina. Olha, esse pra mim, você sabe, né? A gente usa esse termo, né? Que eu vivo ali na corda bamba da saúde mental. Então, se eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida, e isso pra quem empreende também, né? Pra quem tá nos ouvindo, que já tem uma rotina como empreendedor, isso foi determinante pra mim, porque quando você deixa de ter chefe, você deixa de ter uma rotina que impõe na sua vida, você precisa elaborar a sua rotina. Exatamente, e realmente pautar ali o que é prioridade e ir também desconstruindo que muitas vezes o melhor pra sua empresa não é que você esteja lá às 9 horas da manhã, mas que você esteja cuidando de si, cuidando da tua saúde, cuidando das suas relações, tomando café com um parceiro importante. Então isso pra mim eu precisei passar por uma longa desconstrução para entender como que eu iria estruturar essa rotina de forma a buscar a vida feliz, saudável, próspera e abundante. Então, eu acho que são esses pilares ali do planejamento, priorização, a rotina. Acho que esses são os pontos ali que eu recomendaria para quem está nesse momento de transição de carreira. E aí, o que você colheu quando você leu esse livro e virou essa chave total? Foi exatamente isso, né? Foi. Essa liberdade de você viver o que você... E de alguma forma, até me encorajou. Sabe, quando você olha e fala, não, eu não tô louca. Aqui, realmente, isso e livros, né, eles são embasados. Então, ele juntou várias pesquisas. E quando você vê ali o autor dizendo por A mais B que realmente você ter 15 prioridades é você não ter nenhuma. Então, você fala, cara, eu acho que dá pra gente ir por esse caminho. E isso se reverberou para várias coisas. Então, hoje, né, no nosso escritório, quando a gente pensa em canal de aquisição de clientes, a gente é essencialista. Quando a gente pensa em áreas áreas de atuação ali, tanto minha quanto do Fábio, a gente é essencialista. Quando a gente define público-alvo, sabe? Quando você pensa o essencialismo ali realmente como um estilo de vida... Uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, é impressionante a mudança que isso causa mesmo, em todas as áreas. Então, esse livro realmente foi minha virada de chave e eu tenho algumas amigas que eu falo, olha... Eu recomendo com as advertências, porque isso aqui pode virar sua cabeça. Então, exatamente. É muito bom, mas vai com calma, porque realmente, no meu caso, e eu já tava, né, borbulhando de ideias, quando eu li esse livro, eu falei, caramba, não dá, isso, o autoconhecimento muitas vezes descortina conhecimentos, informações, que depois a gente não consegue retroceder. Então, foi muito, muito, muito determinante na minha vida. Ai, demais, Lê. E aí, pra gente fechar aqui, essa participação já passou tão rápido, foi tão gostoso. Foi demais. Eu gosto de uma frase, Lê, que traz muito isso, que assim, uma vez que a mente é expandida, ela nunca retorna ao seu tamanho original. Então, eu acho que isso diz muito sobre você, sobre o nosso papo aqui. Quero te agradecer, quero reforçar pra você, se você curtiu o conteúdo da Lê, quer seguir ela nas redes sociais, o @, dela tá aqui embaixo. Ativa o sininho do canal para você não perder os próximos episódios que estão fantásticos das outras TPMers aqui. Cada um fala de uma coisa
tão essencial e tão importante na tua vida. Então se liga aí, porque às vezes a sua virada de chave pode estar num desses vídeos, viu? E também, quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu @ também tá aqui embaixo. Lê, muito, 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 muito obrigada por você estar aqui, dividir esse tempo comigo, dividir esse tempo com essas mulheres, com essas pessoas que estão nos assistindo, contribuir um pouquinho com a vida delas, com a mentalidade delas e que elas se expandam também como você. Eu que agradeço. Você realmente foi a minha virada de chave desse ano. Ai, que delícia! Foi muito importante pra mim. Sempre falo pro Fábio, assim, como realmente eu que já fazia terapia há muitos anos, fazia psicanálise, quando eu te encontrei e realmente você me trouxe as ferramentas que faltavam ali pra eu avançar, me conhecer e me equilibrar nessa corda bamba aí da minha saúde mental, que é sempre algo que eu preciso olhar, todos nós, né? Então, muito obrigada, eu tenho muita gratidão por ter te conhecido, obrigada pelo convite, foi demais. Obrigada. Obrigada por você ter acompanhado a gente, não perca os próximos, não dá um tchauzinho lá!